zerou corridas, no ano passado quase ganhou e tem talvez uma estratégia diferente da McLaren, porque a Ferrari tem um problema de motor consumir gasolina demais. Então isso pode, o Coulthard tendo uma autonomia um pouco maior, pode permanecer na pista mais tempo naquele momento em que o carro está leve e que o piloto pode recuperar a diferença, tirar tempo ali. Vamos ver o que acontece com essa diferença de estratégia, se é que realmente há, porque a Ferrari tem esse problema de menor autonomia de combustível. Estamos na volta de apresentação do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O campeonato que tem a liderança do Michael Schumacher com 52 pontos, e ele é a grande fera aí desta pista. Essa é a 6ª pole que ele conquistou. O Schumacher venceu 4 vezes em 9 provas que ele disputou no Grande Prêmio do Canadá. É, portanto, vamos chamar assim, de um grande favorito para a corrida. Mas, como toda prova de automobilismo, são vários os fatores que determinam a vitória. Um trabalho bem feito no box, as falhas mecânicas, um erro do piloto, tudo isso envolvendo mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a etapa que é a de número 8. Até agora nós tivemos apenas 3 vencedores nos grandes prêmios da temporada. Venceu uma vez o Ralf Schumacher, venceu 2 vezes o David Coulthard e venceu 4 vezes o Michael Schumacher. A briga pelo campeonato com 52 pontos o Schumacher, com 40 o Coulthard. Veja como é importante na matemática do campeonato uma vitória hoje para o David Coulthard. E mesmo assim ele não vai conseguir alcançar o Schumacher, mas pode diminuir para 2 pontos a diferença. No Mundial de Construtores, a Ferrari tem uma vantagem melhor, 76 pontos contra 44. Os carros vão chegando para a formação do grid. Você viu o Schumacher, o Ralf, o Coulthard, aí está o Trulli. São os 4 primeiros, o 5º é o Rubens Barrichello. Os últimos carros vão chegando e vão se alinhando. 22 carros para o grid largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. 69 voltas. Kleber, muita atenção para o Trulli nessa largada, que ele é um piloto impetuoso e nunca largou na frente assim, hein? O Trulli está aqui atrás do Ralf Schumacher, à esquerda no vídeo, à direita o Michael Schumacher, atrás dele o Coulthard, atrás do Coulthard o Barrichello. Daqui a pouco se acendem as 5 luzes vermelhas. Quando elas se apagam, você sabe, é o procedimento de largada para que comece o Grande Prêmio do Canadá. A terceira, a quarta, vem aí a 5ª luz. Elas se apagam, eles largam, giro lá em cima, emoção solta, começa o Grande Prêmio do Canadá. Consegue o Ralf Schumacher botar na frente, fica do lado, a curva é para a esquerda. Michael Schumacher mantém a primeira posição com Ralf em segundo. Coulthard em terceiro, a 4ª posição fica com Jarno Trulli. O Barrichello vem em 5º, o Panis aperta. É o começo do Grande Prêmio do Canadá. Todos conseguem passar pela primeira curva. Todos conseguem sair ilesos desta primeira curva. O Schumacher teve a ameaça do Ralf, não teve conversa de irmão mesmo, ele botou do lado, mas o Michael conseguiu manter. Lá vai o Rubinho para cima do Trulli. Olha, vai o Rubinho para cima do Trulli. Consegue o Rubinho. A 4ª posição, ultrapassa o Trulli, é o 4º colocado. E me parece que o Zonta está em 8º, hein? Ele largou em 12º, vamos conferir, mas ele deve estar em 8º. Olha aí, Michael, Ralf, Coulthard, Rubinho. Aí passa o Trulli, depois o Panis. A 7ª colocação é do Raikkonen. Aí tem uma Arrows e em 9º lugar o carro do Ricardo Zonta, que ganhou de toda maneira 3 posições na largada. 3 posições, e ele que já foi terceiro no warm-up pela manhã. Então promete muito, porque ele só não classificou bem na largada, porque ele tinha errado no começo do treino, ele ficou preocupado em uma batida que pudesse prejudicar o treino dele, a classificação. Mas depois ele, liberado, 12º no grid, podendo treinar bem, ele treinou muito bem hoje pela manhã e deve fazer uma boa corrida. Primeira volta completada, aí o Zonta na 9ª posição já vai completamente destruída ali a parte dianteira, a roda dianteira de um carro da Benetton que foi para o box. Foi para o box. Rubens Barrichello consegue ganhar uma posição na largada e ele vai para cima do Coulthard. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher o segundo, em terceiro o Coulthard. E olha o Rubinho, pilotando agressivo nesse começo de prova. O piloto da Benetton que foi para o box é o Giancarlo Fisichella, que foi terceiro colocado no ano passado. No ano passado tivemos uma dobradinha Ferrari, com Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, e o Fisichella com a Benetton foi o terceiro colocado. Kleber. O Irvine também está fora da corrida, cara. Veja aí, ó, o Irvine com o carro da Sauber.
o Irvine com o carro da Sauber, que deve ser o Heidfeld. Sumiu dali. Bom, daqui a pouco vem a confirmação se é o Heidfeld ou se é o Raikkonen. Aí estão os primeiros colocados. É o Heidfeld. É o Nick Heidfeld. O Raikkonen estava um pouco mais à frente aqui. Vamos conferir a segunda volta e a classificação da prova. Passa o Schumacher. Já 710 milésimos à frente do Ralf Schumacher. Com o Coulthard em terceiro, o Rubinho ali muito perto. Atacando o Coulthard, o Rubinho. Trulli em quinto, Panis em sexto, Verstappen em sétimo, Raikkonen em oitavo, o nono é o Zonta, o Hakkinen perdeu 2 posições na largada, está em décimo, depois Montoya, Della Rosa, Villeneuve, aí o Bernoulli na 14ª posição, o Tarso Marques em 16º, ocupando aí uma boa posição, o Tarso Marques, conforme a situação. Veja aí como teve problema o Villeneuve na largada, depois ele conseguiu arrancar, os carros saíram dele. O canadense Jacques Villeneuve tendo problemas na largada. Ali a ultrapassagem do Barrichello em cima do Trulli, ganhando a 4ª posição ainda na primeira volta. E está indo para cima do Coulthard. Eu dizia que eram 2 pontos de ultrapassagem, aquele onde o Rubinho ultrapassou. O toque, Reginaldo, o toque em cima do Fisichella. E o Fisichella com o Button. 2 Benettons. Quando o Bernoulli meteu por dentro nos 2 carros. Foi muito bem o Bernoulli ali. Mas naquele ponto onde o Rubinho ultrapassou o Trulli é um dos pontos de ultrapassagem. O Rubinho vem num ritmo muito bom aí, olha aí, para tentar a ultrapassagem, vai conseguir, já conseguiu. Vai para cima do Coulthard. Mas é bom lembrar que a McLaren pode estar com o tanque mais cheio, como em Mônaco. Em Mônaco, o Coulthard só parou para fazer o pit stop com 66 voltas, o Schumacher fez com 55. Barrichello ultrapassa o David Coulthard, já 2 ultrapassagens do Barrichello na prova, passou o Trulli, que era o 4º, passa agora o Coulthard, que era o terceiro, assume a 3ª posição, aí está o Ross Brown, o diretor da McLaren, você vê aí o Zonta na 9ª posição, o Bernoulli em 14º, são os brasileiros colocados na prova, o Tarso acabou perdendo a 16ª posição. Weber. O Burti é o 19º colocado, e veja aí aquela escapada dos carros da Jaguar, do Ed Irvine e também da Sauber, do Nick Heidfeld. Pois não, João Pedro Paz Leme? Em relação às estratégias de paradas nos boxes, como o Reginaldo falou, algumas equipes vão optar por uma parada e outras por 2. As equipes que estão largando lá mais atrás, que largaram mais atrás, por exemplo, o Luciano Burti vai fazer uma parada, mas o Tarso, que vocês diziam que está conseguindo uma posição aí boa, ele vai parar 2 vezes. Talvez por isso esteja com o carro mais leve, conseguindo um desempenho melhor do que o esperado. Agora, o Rubinho falou também que aqui, diferentemente de outros circuitos da temporada, os pontos de ultrapassagem são muito bons. Então, ele não tem outra opção senão ir para cima dos adversários. O que não acontece, por exemplo, em pistas travadas, como Mônaco e Hungria. Então, por isso, ele vai dirigir de forma muito arrojada aqui. É o que promete o Barrichello. Porque ele está certo, né? E é o que está fazendo, né, Kleber? Porque ele já foi para cima do Ralf também. Ó. 0,4 a vantagem que o Raikkonen, que é o 8º aí, tem para o Zonta, uma vantagem pequena. Veja aí a ultrapassagem do Barrichello para cima do David Coulthard. Vai agressivo o Barrichello. É assim que tem que ser mesmo, Rubinho. Quando a pista permite, quando o carro tá bom, guia lá, faz a volta mais rápida da prova, 1:19.918. Tem que pilotar no estilo que talvez tenha sido o estilo que botou o Rubinho entre os principais pilotos da Fórmula 1. Era um piloto que estava, mesmo nas equipes menores que ele pilotou, ele conseguiu mostrar algum serviço, por isso que está na Ferrari. Então tem que continuar nessa batida, vai para cima, o carro tá bom, vai para cima, mostra aquela sede, aquela fome de vitória. É muito importante o piloto sentir no começo da corrida que o carro tá bom. Porque ele pode ter feito um bom treino, pode sentir o carro bem no warm-up, mas o problema é na corrida. A hora que ele sentir que o carro tá bom, ele ganha confiança e vai para cima. O Schumacher não conseguiu ainda muita distância em relação ao Ralf, e o Ralf vem bem. Vale lembrar que já em 2 provas do ano, o Ralf e o Barrichello se envolveram ali em discussões que acabaram com batidas, né? Ou as batidas que viraram discussões. Aí o Jean Todt da Ferrari acompanhando uma boa corrida do Barrichello. O Schumacher está em primeiro, o Barrichello está em terceiro. Entre eles o Ralf Schumacher. O Barrichello já ultrapassou o Coulthard e o Trulli. Ganhou as 2 posições na pista ali, indo para cima. Zonta mantém a 9ª posição, o Bernoulli é o 14º. O Alesi agora é o 16º. Em teoria,
todas as grandes equipes vão fazer uma parada só. Essa a exigência, essa é a perspectiva para o Grande Prêmio. E a Ferrari, como já disse o Reginaldo, tem esse problema. Ela pode sair, será que ela sai mais leve, então, para compensar? Seria o jogo da equipe? O que se informou é que já estava com o giro do motor menor, né, girando menos o motor para economizar combustível. Mas de qualquer forma é estranho que o ritmo dela é bem superior. Você vê o Coulthard não consegue, o Rubinho rodou. Roda o Rubinho, deu uma pressionada ali em cima do Não deixou morrer o carro. A vantagem é essa, vai voltar. Vamos ver quantas posições ele perde. Vai ter que fazer todo um trabalho de recuperação. Ó, passou o Zonta. O Villeneuve, nono, décimo primeiro, deve ser o 14º. 15º lugar o Rubens Barrichello. E rodou sozinho na saída de curva ali. Esse asfalto é muito pouco aderente, precisa muito cuidado, principalmente em início de corrida. Que é evidentemente o risco que corre o piloto que está dirigindo de maneira agressiva, de maneira ousada, indo para o ataque. Veja aí, ó, ele tocou ali na zebra. Quando saiu, escapou, tentou corrigir, rodou e foi para a grama. Ele pode ter acelerado um pouquinho antes da hora, sabe? Tá aquela freada, a hora que dá o acelerador, o motor despeja a potência e o carro perde a traseira. Ele já fazia um traçado ligeiramente, poucos metros, poucos centímetros diferente do traçado do Ralf, que era para já sair um pouquinho de lado na entrada da curva seguinte. Por mais que a eletrônica hoje corrija um eventual erro do piloto, né, alguns são impossíveis de corrigir. Aí pode ter acontecido exatamente isso que disse o Reginaldo, botou o pé no acelerador, deu o gás no carro, escapou a traseira. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação. É uma pena, ele estava fazendo uma grande prova. Já tinha ultrapassado dois adversários ali, dois rivais, o Trulli e o Coulthard. Estava na terceira posição e bem próximo do Ralf. Você viu que a hora que ele rodou, ele estava praticamente embutido ali no carro do Ralf Schumacher. Agora cai para a 15ª posição, vai ter que buscar a recuperação o Rubens Barrichello. Já é o 14º colocado já. Você preste atenção numa fumacinha preta que saiu agora há pouco do carro do Trulli. Isso pode acontecer com o do Zonta também. Era uma preocupação dos pilotos da Jordan. A Jordan está usando um freio completamente diferente, que ela testou uma vez só em corrida, em treinos. E pela primeira vez ele trouxe para um treino oficial e agora também na corrida. Então isso havia um certo receio de o freio não aguentar. Vem o Jenson Button agora para o box. A corrida que começou nada boa para a Benetton. Os dois pilotos acabaram se tocando, o Button e o Fisichella. O Fisichella já foi para o box, agora é a vez do Jenson Button, o piloto inglês. Fisichella, inclusive, abandonou a prova já. O Schumacher vai para completar a 8ª volta na liderança. Aquela parada do Button é uma parada para ele pagar 10 segundos. Ele deve ter cometeu alguma irregularidade que os fiscais, o diretor de prova, na largada foi o erro do Jenson Button e ele vai ser, então, está sendo já, ficou 10 segundos lá no box, penalizado por causa de um erro na largada, de uma irregularidade na largada, por isso o Button deu aquela parada no box. E ontem quem foi punido foi o Rubinho Barrichello. Durante os treinos, ele parou nos boxes e foi ajudado pelos mecânicos no momento em que o carro morreu. E isso não é permitido. Ele vai pagar uma multa de 10 mil dólares, o Rubinho. Também porque ficou numa parte do pit lane perigosa no momento da volta dos pilotos da pista. Na Fórmula 1 é assim. Errou aqui, escorregou ali, acelerou demais no box. Tudo tem multa, tudo tem multa. Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em segundo, David Coulthard em terceiro, Trulli é o quarto, Panis o quinto, Verstappen o sexto, Raikkonen o sétimo. O Mika Hakkinen aparece aí só na 9ª posição, tá ali o Barrichello em 14º. E aí vem bem lento, um carro que parece ser o da Minardi. À primeira vista assim dá um susto, né? Quase parece uma McLaren. Você olha assim e fala assim, é uma McLaren? Não, não é não. É uma Alonso. Minardi do Alonso, o espanhol Fernando Alonso, para a Minardi. Olha como o Ralf Schumacher vai conseguindo acompanhar, não muito de perto, mas vai seguindo ali o ritmo do irmão, o Michael. E o Coulthard fica mesmo bem para trás. Você vê como há diferença de estratégia na corrida. O carro da McLaren deve estar muito pesado. E o Rubinho sofrendo um pouquinho ainda atrás do Bernardi. Será que o
time Ferrari resolve fazer 2 paradas no box. Acho que aí já, talvez seja só os quilos de combustível, né? Não, só, talvez, Kleber, só o fato dele se manter, já vem uma aero pro box, de se manter na pista, o Bernoulli, aí, isso é para 2 paradas, com certeza. Ele se manter na pista, depois que o Schumacher tiver que fazer o pit stop dele, ele se manter na pista com o carro bem leve e tirando o tempo. Quilos de combustível, porque na Fórmula 1 o combustível, a quantidade de combustível do tanque é medida por quilos, né? Eles dizem isso, vamos sair com 20 quilos, com 50, com 100 quilos de combustível. E o combustível da equipe, o tanque do carro da McLaren é um tanque maior do que o carro da Ferrari, por isso que nos últimos 2 grandes prêmios, na Áustria e em Mônaco, conseguiu o Coulthard ficar mais tempo na pista e tirar uma boa vantagem. Vai de novo para o box o Button agora, para a parada estratégica. Nós estamos indo para completar 10 voltas do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O Michael Schumacher segue na liderança, a segunda posição é do Ralf Schumacher, em terceiro o Coulthard, em quarto passou ali o Trulli, ainda não chegou para completar a volta. O Verstappen está indo para cima do Panis. Veja ali o Verstappen indo para cima do Panis, tentando a ultrapassagem. Vai conseguir. Assume a 5ª posição e o Verstappen Panis dá o troco. Panis dá o troco. É uma briga bonita. O Verstappen disse que essa pista é muito parecida com o estilo dele, né? É uma pista para quem dirige, pilota do jeito dele. Frear lá dentro, quanto mais retardar a freada melhor, então ele gosta. Tá aí na 6ª posição, chegou a ultrapassar o Verstappen, levou o troco do francês da BAR. Tem razão, é o tipo de pista dele. Ele é um piloto arrojado, um piloto muito corajoso, mas é a pista dele, inclusive nas batidas, que sempre se bate muito forte, que é o caso dele. Aí o Verstappen brigando pela 5ª posição com o Panis. O 5º é o Panis, o 6º é o Verstappen. A diferença é pouca. O Verstappen chegou a ultrapassar depois da reta dos boxes. É uma curva que vai levando para uma outra perna, né? Uma chicane. E os dois, na hora de fazer a curva, o Panis acabou levando a vantagem e tomando de novo a 5ª posição do Verstappen. O Rubens Barrichello, que acabou rodando, ficou um pouco para trás. Com a parada do Bernoulli, ele ganhou posição e está indo ali para cima da Jaguar. Tem o Villeneuve atrás dele e uma Jaguar à frente. É o Rubens Barrichello em corrida de recuperação. Uma pena aquela rodada do Rubinho, estava fazendo uma boa corrida. Estava na 3ª posição, depois de ultrapassar o Trulli e também o Coulthard. Viu que pegou a zebra, deu uma balançada o Villeneuve. O Rubinho está em 13º e quem está na frente dele é o Pedro de la Rosa. Está aí o espanhol da Jaguar. O Zonta ocupa a 8ª posição. Olha o Rubinho, ó, 12º, com o de la Rosa em 11º. O Villeneuve é o 13º. Vai um pouco aí com o Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve com a BAR, motor Honda. BAR e Jordan têm motores fornecidos pela Honda e a Honda deve anunciar só uma equipe para o ano que vem. O Craig Pollock da BAR disse que eles da BAR e a Jordan devem se preocupar, porque não há ainda, pelo menos oficialmente, não é? Não deu nenhuma dica ainda a Honda de qual equipe que ela vai escolher, se ela realmente se definisse por apenas uma. No momento, este ano, a Jordan está bem melhor, embora se esperasse mais dela, mas a BAR está em 5º no campeonato, a Jordan está em 3º, a Jordan está em 4º, perdão, mas a BAR, isso é palavras do Craig Pollock, sempre um homem muito, que diz mais do que consegue falar, mais do que consegue fazer, ele dizendo que vai terminar o campeonato em 3º, não só na frente da Jordan, mas na frente da Williams também. Barrichello, 1:19.865 na 12ª volta. O Barrichello, que está aí buscando recuperar as posições perdidas com a rodada, vai voando no campeonato de construtores. A Ferrari tem 76, a McLaren tem 44, a Williams 18, a Jordan do Ed, você viu ali, tem 13 pontos e a BAR tem 12 pontos. Então tem, portanto, 1 ponto de vantagem o Jordan em relação à BAR.
Você vai conferindo aí as diferenças entre os primeiros colocados. O Panis, pouco mais de meio segundo à frente do Verstappen. O Barrichello já passou o Pedro de la Rosa e está pouco mais de um segundo atrás do Montoya, ó. Vai chegando ali, ó. O Bernoulli ocupa a 17ª posição, ele que já fez uma parada de boxe. O Burti é o 15º e o Zonta está na 8ª posição. Barrichello é o 11º colocado. O Montoya está apertando o Hakkinen e o Barrichello vem junto ali, ó. Vai brigar por posições o Rubens Barrichello. Ralf Schumacher agora, o mais rápido, 1:19.742. O Barrichello está atacando o Montoya. Uma briga boa, porque vem Montoya, vem Hakkinen e depois vem Zonta. Outra vez, ó, o Barrichello, 1:19.722. Uma volta rápida dele, depois o Ralf respondeu e agora o Barrichello de novo. Aí o momento em que ele ultrapassava o Pedro de la Rosa. Vai à luta o Rubens Barrichello, tem muita corrida pela frente. Ele está com o carro, pelo jeito, bem na pista. Olha o Ralf Schumacher como chegou no Michael Schumacher. 841 milésimos. Deu uma chegada boa o Ralf Schumacher. Será que o Michael está com problema? O Ralf veio, se aproximou, olha, tá dançando ali atrás do irmão mais velho. Tá mostrando, veja como os tempos estão sendo muito melhores nas últimas voltas do Ralf Schumacher. Eles completam mais uma volta com o Ralf Schumacher encostando no Michael. É a briga da Ferrari com a Williams. Foi o próprio Michael Schumacher que garantiu que a Williams viria com muita força para o Grande Prêmio do Canadá. Ele acertou, só não imaginava que ia ter ali no seu encalço o irmão Ralf Schumacher. Já ganhou uma prova no ano, o Ralf tá com moral, vem para cima. Olha a diferença, ó. 788 milésimos. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Toda a expectativa ali da Ferrari e também da Williams. O Barrichello está virando mais rápido do que o Montoya. A diferença é de 4 décimos. O Barrichello vai atacar o Juan Pablo Montoya. A briga vale a 10ª posição. Lembrando sempre, na largada, o Schumacher manteve a pole, ficou na 2ª posição o Ralf. Aí você está vendo os mais velozes, os dois carros da Williams. Estão andando muito, tem uma potência de motor, o motor BMW falando bastante alto, equipando os carros da Williams. A diferença vai diminuindo, ó. A diferença vai diminuindo. Nas parciais registradas, o Ralf Schumacher vai chegando. É uma diferença do cronômetro, né? Porque tá ali o Ralf aperta, o Schumacher, o Michael olha para o retrovisor e vê a aproximação do Ralf. As duas equipes na expectativa, o Schumacher brigando para manter a primeira posição, o Ralf Schumacher mostrando que está a fim de atacar e buscar esse primeiro lugar. Mais atrás, outra briga entre Ferrari e o Williams, só que com posições diferentes. O Montoya na 10ª colocação, o Barrichello na 11ª posição, o Rubinho tentando ultrapassar o Montoya. Montoya virou melhor nessa volta anterior, 1:20.5 e 1:20.6. Um décimo mais rápido o Juan Pablo Montoya. De qualquer forma, o Montoya está segurando na pista o Rubinho, porque o Rubinho, antes de chegar neles, antes de chegar nesse grupo, que tem Montoya, Hakkinen e Zonta, vinha virando mais rápido do que isso. Vinha virando sempre abaixo de 1:20. Aí o terceiro colocado, ó, o David Coulthard, com o Trulli atrás dele na 4ª posição. O 5º é o Olivier Panis, em 6º o Verstappen. O Verstappen já chegou a apertar o Panis, ultrapassou, tomou o troco. E agora eles estão mais tranquilos. E uma grande diferença já entre o Ralf Schumacher e o David Coulthard de 10.7. O Panis tem de novo o ataque do Verstappen. O Trulli fica ali à frente do Panis. Estão muito juntos os três. O Coulthard tem uma vantagem não muito grande, mas uma leve vantagem em relação ao Trulli. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados da prova. Veja como o sétimo demora para aparecer ali, ó. Quando está saindo da curva, vai dar uma piscadinha ali no sétimo colocado da prova. Fica todo mundo apertando. O Rubinho tem à sua frente o Montoya, que é o 10º.
o 9º colocado é o Hakkinen, o 8º colocado é o Ricardo Zonta. Aí a VAR, a equipe do Olivier Panis. Olha como o Ralf Schumacher vai andando mais rápido do que o David Coulthard. O Ralf Schumacher que está apertando o Michael Schumacher. E ó, vai de novo, ó. O Ralf está virando não só mais rápido do que o Coulthard, mas também está virando mais rápido do que o Michael Schumacher. Daqui a pouco vai ser registrado aí, você vai ver a menor volta da prova, que foi feita agora pelo Ralf Schumacher. Olha aí, ó, 1:19.643, apertando o ritmo o Ralf Schumacher. Ralf Schumacher pressionando o Michael da Ferrari. E olha, se a Williams tem realmente a estratégia de apenas uma parada na corrida, está muito bem aí na prova o Ralf Schumacher. Muito bem, quer dizer, com condições de vitória. Aí estão os 8 primeiros, Michael e Ralf Schumacher. Em terceiro, o Coulthard. Em quarto, o Trulli. Em quinto, o Panis. Em sexto está o Verstappen. O 7º colocado é o Raikkonen. O 8º é o Zonta. Aí vem Hakkinen em 9º, Montoya em 10º, Barrichello em 11º. Lembrando para você, repassando para você, na largada, esses dois eram os dois da primeira fila. O Schumacher manteve a pole, o Ralf ficou em segundo. O Barrichello, que largou em quinto, ultrapassou, não na largada, mas ainda na primeira volta, ele ultrapassou o Trulli e assumiu a quarta posição. Na volta seguinte, ultrapassou o Coulthard e estava em terceiro. Quando pressionava o Ralf Schumacher pela segunda colocação, o Rubinho acabou errando, rodou, caiu para a 14ª posição, vem recuperando posições, está agora em 11º. 18 voltas já foram completadas no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Hoje tem muito mais emoção no Domingão do Faustão, com a participação de Ivete Sangalo, Aguinaldo Raiol, Susana Werner, Felipe Camargo. O Domingão começa hoje às 6 da tarde, logo depois de Corinthians e Grêmio, lá em Porto Alegre, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Vale a pena ficar ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, cerveja é Antártica. Ricardo Zonta mantém a 8ª posição. É o brasileiro mais bem classificado até agora. O Barrichello é o 11º. Aí o Zonta vai se mantendo bem. Você está vendo aí o Trulli. O 15º colocado é o Burt. O 17º é o Bernoulli. Tarso Marques completa o time de brasileiros. Ele está na 16ª posição, está fazendo uma boa corrida o Tarso Marques. 5 brasileiros. O recorde de número de participações brasileiras numa mesma prova. 5 pilotos. Olha que fila, hein? Olha o Rubinho. Já botou o carro para mostrar para o Montoya, que também mostrou para o Mika. Tá bem aí, ó, o 7º colocado, o Raikkonen, o 8º é o Zonta, o 9º é o Hakkinen, o 10º é o Montoya, o 11º é o Barrichello, o Raikkonen está segurando todo mundo, o Della Rosa já se aproxima ali, é o 12º colocado. O Villeneuve também está tentando chegar, o Alesi, que é o 14º, fica um pouco mais longe. Aí o Button indo de novo pro box. Só que agora vem para trocar pneu, né? Ó, bateu. Olha a batida do Rubens Barrichello. Bate Rubens Barrichello. Bate Rubens Barrichello agora para encerrar a participação dele no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O Rubens Barrichello, que vinha numa corrida forte, vinha imprimindo um ritmo bom, sentiu que o carro estava bacana e ele bateu ali com o Montoya. Agora precisa ver qual é a situação, porque o Montoya está se tornando realmente o menino mal da Fórmula 1. Tá todo mundo indo contra. Vamos ver, o Barrichello dá um pique, o Montoya atravessa, eles vão ficar lado a lado ali, safety car na pista. O local exige, né, Rio? Em Montreal não tem jeito, né? A pista é bastante estreita, você vê que ali são muros e telas, não tem escape, então não tem jeito, tem que haver safety car, principalmente nesse trecho aí. Mas eu ia dizer agora há pouco que quando
aquele muro traiçoeiro da chicane, ele se torna mais traiçoeiro quando os pilotos começam a disputar posições em grupo, como era o caso ali de Barrichello, Montoya, Hakkinen, inclusive o Zonta. Acabaram batendo fora, não naquele muro, mas no outro lugar. Vamos ver o replay, se dá para sentir. O Montoya bateu, né? Não tinha nada a ver com o Rubinho. Rubinho não teve nenhuma culpa. Rubinho sequer tocou nele, foi apenas desviar, mas é claro que nessa velocidade não tem desvio. Para quem fica esperando uma escorregada do Rubinho, não foi dessa vez, né? O Montoya veio, bateu, aí quando o Rubinho faz a curva, veio aquele carro parado ali na frente, tentou tirar e aí é complicado. Falta de sorte do Barrichello. O Montoya está sendo o piloto mais criticado dos últimos grandes prêmios. 20 voltas completadas, ó, com 19 voltas. Com 19 voltas o safety car entrou na pista. Nós estamos agora na 20ª volta, safety car na pista, não pode haver ultrapassagem. A McLaren começa a se preparar. Pode ter já um trabalho de boxe. Barrichello, Button, Alonso, Heidfeld, Irvine, Fisichella são os pilotos que abandonaram e também, não é, o Juan Pablo Montoya. Também o Juan Pablo Montoya, que bateu sozinho, foi pro muro. O Barrichello vinha atrás dele, muito colado. Tentou tirar, atirou, não bateu no carro do Montoya, mas acabou batendo no muro do outro lado. Não levou sorte o Rubens Barrichello, que vinha fazendo uma boa corrida, o carro rendendo bem, ele atacando, ultrapassou 2 rivais, ultrapassou o Trulli, ultrapassou o Coulthard, ultrapassou o Pedro de la Rosa, ia para cima do Montoya. Montoya tá levando branca de todo lado, né? No treino, o carro dele teve um problema, um vazamento de óleo, e ele levou o carro até o box. O Schumacher vinha perto, disse que fazia sinal para ele, e aí depois deu a beliscada. Avisa pro Montoya que quando o carro estiver vazando óleo, para ele parar o carro para não sujar a pista. O Villeneuve quase brigou com ele, e o João Pedro Paislet me contou ontem durante o treino, para quem não assistiu, o João Pedro vai repetir já já a história. Você está vendo ali de novo a batida do Rubinho, tentando tirar do Montoya, que já tinha batido. E hoje foi a vez do Irvine também. Ontem o Irvine falou que o Montoya realmente tem que tomar cuidado, o Montoya está muito abusadinho. E falou assim, ele precisa ficar mais quietinho mesmo, porque no fundo, o Ralf é mais rápido que ele. Em treino, em corrida, ele não acaba a corrida. O Montoya de verdade só conseguiu um segundo lugar esse ano, as outras corridas ele não pontuou, essa também não. E segundo o Irvine, Reginaldo, ele está ganhando mais moral do que merece, mais espaço do que deve. Pode ser até, mas é um piloto de muito talento. Só que o Montoya é o seguinte, é aquele piloto dos lances geniais, só que alguns. Então ele regularmente tem perdido mesmo do Ralf Schumacher em treinos oficiais, em resultado de corrida, inclusive, mas ele tem aqueles lances, como a disputa da curva no S do Senna aqui com o Schumacher, depois na Áustria, onde os dois acabaram saindo da pista naquela disputa também de curva. Então ele se torna, teoricamente, para os alemães, como o grande adversário do Schumacher. Mas ainda tem algum tempo para ele ser isso de fato, merecidamente. 2 pilotos latino-americanos abandonando, o brasileiro Rubens Barrichello, o colombiano Juan Pablo Montoya. Veja, ele perdeu o controle, você viu o carro. E essa câmera pegou, quase sentiu a batida a câmera, né? Mostrou ali a frente do carro dele balançando, ele perdeu o controle, veio direto no guarda-reio. O Barrichello vinha atrás, o Barrichello estava disputando a 10ª posição com o Montoya, estava atacando o Montoya. Quando o Barrichello fez a curva e viu o carro do Montoya ali no traçado do Barrichello, a reação foi tirar, tirou para a esquerda, o carro vinha muito rápido, o Rubinho não conseguiu mantê-lo na pista, bateu no muro do outro lado, e assim Juan Pablo Montoya e Rubens Barrichello abandonam o Grande Prêmio do Canadá, que agora está com bandeira amarela, com safety car na pista. Veja aí de novo, ó. Ele já veio atravessado, mas pro lado de dentro na saída da curva, então para corrigir ele foi para fora demais. E você viu que o Pedro de la Rosa lá atrás também tirou o pé completamente, estava mais longe. Para o Pedro de la Rosa, o Pedro correu inclusive o risco de que a Ferrari do Rubinho, depois de bater no guarda-reio do lado de cá, voltasse um pouquinho para a pista e ele ficaria sem espaço nenhum para passar entre os dois carros. João Pedro Pasleme. Kleber, vou aproveitar aqui enquanto o Rubinho não chega, estou esperando para falar com ele, vou contar aquela história que você pediu de novo, que realmente é uma história curiosa. Acontece que sexta-feira, nos treinos livres, o Ralf Schumacher, melhor dizendo, o Montoya, teve um problema com o Jacques Villeneuve.
O Jacques Villeneuve é o ídolo da torcida local, por ser filho do Gilles Villeneuve. Só que acontece que o Montoya veio por trás dele, deu um toquinho atrás e isso fez com que os dois tivessem que parar. Depois, no briefing dos pilotos, que é o encontro que eles têm, a reunião que eles têm para discutir assuntos de corrida, o Jacques Villeneuve disse para ele o seguinte: ô rapaz, você tem que tomar cuidado, do jeito que você está guiando, daqui a pouco você mata alguém na pista. E o Montoya virou para ele e disse assim: olha, quem entende de matar gente na pista não sou bem eu, não. E aí ficou um clima horroroso. O Jacques Villeneuve tentou pegar o Montoya pelo colarinho e tudo, e a turma do deixa disso chegou. Obviamente, foi indelicado que o Montoya disse, muito mais do que disse o Jacques Villeneuve, porque ele se referia àquele acidente que houve no Grande Prêmio da Austrália, no início do ano, em que uma roda do Jacques Villeneuve acabou batendo no peito de um fiscal e matou imediatamente aquele fiscal na Austrália. Portanto, foi isso que aconteceu lá. Absolutamente infeliz o comentário do Juan Paulo Montoya. A reação do Villeneuve foi brava. E o Montoya fica aí como o inimigo número 1 da maioria dos pilotos. Enquanto a gente ouvia a história do João Pedro Paes Leme, a história envolvendo o Montoya e o Villeneuve, a gente via uma fumacinha saindo ali da Ferrari do Michael Schumacher. 2 vezes, né? O Schumacher dando umas travadas. Agora o safety car voltou para o box. O safety car volta para o box e eles vêm na velocidade. Tá de novo valendo a prova. Já pode ultrapassar. E o safety car foi pro box e foi também o Verstappen. Para o Verstappen, que ocupava a 6ª posição. O Bernoulli é o 13º, o Tercio Max é o 14º, o Burt é o 12º, o Barrichello abandonou a prova e o Ricardo Zonta vem numa boa 8ª posição. Realmente, Kleber, foi muito estranho o comportamento da Ferrari de Schumacher naquelas 2 travadas de freio com o safety car à frente. Talvez resfrie um pouco os freios e ele possa começar a sentir problema, sempre lembrando que o freio é um negócio crítico nessa pista de Montreal, crítico ao extremo. Na relargada, o Schumacher conseguiu uma vantagem boa em relação ao Hopkins, vantagem que ele não tinha conseguido ainda, não estava conseguindo. Com o safety car ficam todos os carros juntos. Agora o Schumacher põe 2.2 à frente do Ralf. O Coulthard aproveitou, teve a oportunidade de chegar no Ralf. Será que agora ele consegue manter o ritmo do alemão da Williams? Aí está, o segundo colocado, o Ralf. E aí depois passando, Coulthard em terceiro, Trulli em quarto. O quinto colocado é o Olivier Panis. Agora o sexto é o Kimi Raikkonen, o finlandês da Sauber, com a parada do Verstappen. Depois a 7ª colocação é do Ricardo Zonta, que ultrapassou o Mika Häkkinen. Ricardo Zonta ganha a posição do Mika Häkkinen. Olha o Zonta fazendo uma ótima corrida nessa volta dele à Fórmula 1, pelo menos por uma prova. Sempre lembrando, o Harold Frentzen bateu o carro em Mônaco, já ficou com um pouco de dor de cabeça, estava meio baleado. Foi para o Canadá, outro acidente, sentindo tonturas. Os médicos recomendaram que o Frentzen não participasse do Grande Prêmio do Canadá. A Jordan convocou então o Ricardo Zonta, que é piloto de testes da equipe, para que ele participasse da corrida. Largou em 12º e está aí numa ótima 7ª posição, vai brigar por pontos. E deve, na sequência, nesta semana, participar de testes em Silverstone e depois tem a corrida do Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. Aí é que não se sabe se o Frentzen volta ou não, mas o Frentzen vai fazer de tudo para voltar, porque é uma corrida em casa, na Alemanha. O Frentzen, que imediatamente depois da decisão de não participar da prova, foi para a França, passou em Nice, depois foi para Mônaco, onde ele mora, para fazer exames mais detalhados e buscar exatamente essa recuperação para o Grande Prêmio da Europa. E antes da corrida, Kleber, o Ricardo Zonta teve uma conversa pessoalmente com o Ed Jordan. E o Ed Jordan pediu a ele que fizesse uma corrida cautelosa, tentasse chegar até o fim, porque os pontos vão ser muito importantes para a equipe dele. É essa luta aí, ó. A Jordan, tá aí o Verstappen, não, o Bernoulli parando, ó. Bernoulli parando. O Verstappen deu aquela parada e agora é a vez do Henrique Bernoulli abandonar o Grande Prêmio do Canadá. É o segundo brasileiro a abandonar. Para o Henrique Bernoulli com o carro da Arrows. A briga da BAR com
a Jordan. É uma briga que vale muito. Como a gente já disse aqui, pode valer até o motor Honda para o ano que vem. No campeonato, 13 pontos para Jordan, 12 pontos para a VAR. Por isso, toda essa recomendação do Ed Jordan para que o Zonta faça uma corrida com pontos, se possível. A equipe já tem o Trulli aí na 4ª posição. Ó. O Trulli está atrás do Coulthard, o 5º é o Panis. Em 6º, o Raikkonen, e o Zonta está ali atrás dele. Ó. Vai se aproximando o Zonta do Kimi Raikkonen, vai brigar pela 6ª posição. Depois, o 8º é o Mika Hakkinen e o 9º é o Pedro de la Rosa da Jaguar. Vem boa briga aí pela frente, em Zonta com o Raikkonen. A comparação das diferenças entre o Schumacher e o Coulthard, enquanto o Ralf Schumacher com 1:19.366 faz a melhor volta da prova nessa volta de número 26. E o Coulthard está pouco mais de 5 segundos atrás do Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. O Rubens Barrichello, lembrando mais uma vez, abandonou o Grande Prêmio do Canadá, vinha fazendo uma boa corrida, bateu, porque precisou desviar do Montoya, que bateu no muro na frente dele. O Zonta passa a ser o brasileiro com ótimas chances de chegar aos pontos. A corrida ainda tem muito para rolar. Ele está só 4 décimos atrás do Raikkonen, ele está andando mais rápido do que o Raikkonen. 1:20.5 andando o Raikkonen, 1:20.4 andando o Zonta. E o Verstappen vai na recuperação ali, ó. O Verstappen que já parou, fez uma parada de boxe. O Verstappen vai para cima. O Ralf volta a andar rápido, 1:19.064. A volta mais rápida, veja aí. Tá andando em 1:19.0 o Ralf, 1:19 cravado, e 1:19.2 o Michael Schumacher. A diferença tende a diminuir de novo, vamos ver, ó. 2:5. O Ralf vai novamente tentando se aproximar. Tenta ir com ele. E o Coulthard, que é o 3º colocado. A corrida ainda tem muito para rolar, Reginaldo, até porque as grandes equipes... Kleber. Pois não, João Pedro. Vamos ouvir o Rubinho. O que houve, Rubinho? Aí eu perdi o carro começou a falhar muito a partir da 3ª volta e eu tive que desligar o controle de tração. Foi a única maneira com que o carro continuava andando limpo, só que o acerto do carro é totalmente em cima do controle de tração. Então, para eu sair daquele hairpin e tentar passar o Ralf, eu precisava acelerar. E me pegou muito de surpresa porque o motor encheu e não tinha mais o controle de tração. Hoje em dia, quando você sai da curva, você enfia o pé. Aí eu rodei. Quando eu rodei, eu voltei para trás. Eu tentei ainda mexer nos botões, nada acontecia. Na hora da batida, o motor bateu na parede, eu fui tentar desviar, mas peguei uma parte suja ali daquela hora, não teve jeito, foi direto na parede. Você acha que foi acidente mesmo de percurso ou você também faz parte da turma que acha que o Montoya está exagerando um pouco na maneira de conduzir? Não, de jeito maneira. Ele saiu da pista e eu tive que desviar, mas não, nada de... Acho que ele não tem nada a ver. O meu problema mesmo foi que eu tive que desligar o controle de tração desde a 2ª volta. Vocês voltaram inclusive juntos da pista? Agora? Não, sem problema, não tem, na verdade... Kleber. Aí o João Pedro Paes Leme conversando com o Rubens Barrichello, enquanto você viu ali o Burt fazendo um pouquinho de cross, mas tudo dentro do que se imaginava, né, Reginaldo? Errou naquela hora porque o motor encheu, a traseira escapou, agora vem a explicação, a ausência do controle de tração. Hoje em dia, com essa evolução tecnológica, quando ela falta, ela vai complicar mesmo a vida do piloto. Eu achei muito boa a explicação e coincide com aquela impressão nossa. Na verdade, eu disse que ele tinha acelerado antes da hora. É um pouco difícil de acontecer isso quando existe o controle de tração, mas aí veio a explicação de que ele já tinha desligado. E em relação ao Montoya, nenhuma crítica mesmo, que ali é coisa de corrida. Eles voltaram inclusive juntos num carrinho que geralmente traz os pilotos que se acidentam. Os dois conversando chegaram numa boa aqui. E aí o Montoya dessa vez não fez nada mesmo, né? Nem sei se fez em outras vezes, mas como ele está sendo muito criticado pelos colegas, dessa vez ele errou, bateu e o Barrichello vinha atrás. E aí faltou a sorte necessária para tirar. Tantas vezes os pilotos conseguem tirar de quem vem na frente e continuar na prova, dessa vez não deu. Você viu o que se comenta aqui, Kleber, também é que essa reclamação toda dos pilotos, que normalmente acontece, ela tem sido mais intensa em relação ao Montoya,
principalmente por parte do Schumacher, do Michael Schumacher e do Jacques Villeneuve, que foram sempre aqueles pilotos que se acostumaram a fazer o que bem entendiam dentro da pista, porque em determinado momento tinham os melhores carros e tudo isso, e também eram considerados por todos arrojados. Então, quando chegou alguém que veio de outro lugar, quer dizer, de um país que não tem muita tradição, como a Colômbia, eles estão se sentindo um pouco na berlinda e estão contra-atacando da maneira que podem. É o que se comenta aqui no paddock. Também é verdade, hein? Também é verdade. natural, Quem mais né? reclama são aqueles que achavam que a pista era só deles. Claro. Você chega um piloto que vem de uma outra categoria, onde ele foi campeão, como grande esperança de rivalizar com os principais, e consegue, pelo menos ali, numa outra disputa rivalizar, ele cria realmente uma antipatia por parte daqueles que, como o João Pedro e o Reginaldo disseram agora, sempre foram os reis. O Schumacher tricampeão, o Villeneuve ganhou com a Williams e não tinha para ninguém, né? É o que acontece. Aí o Della Rosa indo para o box, ele estava na 9ª posição, completamos 30 voltas do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, o Della Rosa estava em 9º, começam os pitstops. Agora é hora da gente ver. A McLaren vai continuar na pista, vai ficar mais tempo do que a Ferrari. Só tem o Schumacher da Ferrari, tá ali na frente. O que ele vai fazer? Poupar, ficar o máximo que ele puder, esperar o Coulthard parar para parar depois. O Coulthard tá com combustível para ir em frente. E o Ralf no meio deles, ó, tá apertando. Você já viu que teve batalha aí de volta mais rápida contra volta mais rápida. O Michael fez uma volta rápida, depois o Ralf respondeu. A diferença caiu de novo. O cronômetro está mostrando que o Michael Schumacher, ou ele está poupando muito pneu, combustível, mas o fato é que ele não está conseguindo se distanciar do Ralf Schumacher. A diferença já foi de 2,5, agora está em 1,64. O Ralf vem para cima. E o mais curioso, e surpreendente até, foi que a melhor volta da prova, feita agora há pouco pelo Ralf, 1,18,6, olha só, 1,18,6 é quase o tempo da pole do ano passado do Schumacher, do irmão dele, 1,18,4. Você vê quantos carros estão mais rápidos em função da guerra de pneus. Olha o Ralf aí de novo, ó, 1,18,241 na 31ª. Guerra de pneus entre dois fabricantes, evidentemente. E nesse caso especificamente, a Ferrari tem uma fábrica de pneus, a Bridgestone, e a Williams tem a outra, que é a Michelin. Schumacher está 953 milésimos apenas na comparação anterior ali, ó. Tirando e tirando pelo menos 1/10 por volta o Ralf Schumacher. E não tenha dúvida que o Ralf Schumacher não vai ter nenhum respeito pelo irmão mais velho, caso ele sinta a possibilidade de uma ultrapassagem. Aí não tem essa. Cada um corre irmãos, negócio da parte. É. Eles podem até tomar um chá mais tarde, jantar gostoso. Agora hoje, aí na pista é briga. Olha, o recorde já foi embora, hein? O recorde da pole, quer dizer, já tinha ido com a pole do ano passado, com a pole de ontem. Mas agora, na corrida, que normalmente o ritmo é bem mais lento, já se supera o tempo da pole do ano passado. 1,18,2 é a melhor volta do Ralf. E o Ralf Schumacher vai para cima, 32 voltas, ele passou agora 521 milésimos no cronômetro atrás do Michael. Ralf Schumacher vai para cima do Michael, a Williams pressiona a Ferrari. Oi, João Pedro. Eu estou aqui ao lado do Henrique Bernoldi, vamos ouvir rapidamente o que aconteceu com o carro dele. Bernoldi, qual foi o problema que tirou você da corrida? Bom, foi na largada. Alguns carros foram para a grama e acabaram jogando muita sujeira dentro da pista. Isso sujou muito os meus radiadores, que eu tive que fazer uma parada bem antecipada para tentar limpar o radiador, porque a temperatura do motor estava muito alta e acabou não dando para ir até o fim, porque o motor esquentou de uma vez e acabou estourando. Antes disso, a tática sua para quantas paradas? Era para uma parada. O carro estava razoavelmente bom, só um pouco do pneu, o pneu traseiro estava com um pouco de bolha, e então estava um pouco difícil de guiar, mas a parte disso dava para fazer uma boa corrida com a ajuda do safety car. Obrigado, Bernoldi. Kleber. 11,742 e a vantagem que o Michael Schumacher tem em relação ao Coulthard, e é quase nenhuma a vantagem que o Coulthard tem para o Trulli. O Trulli está apertando, enquanto o Schumacher está batalhando ali para se manter à frente do irmão, o Ralf. Lá na briga pela terceira posição, são apenas 4 décimos separando o Coulthard do Trulli. O Trulli está indo para cima. Olha os líderes do Mundial sendo ameaçados. Inclusive o Coulthard dá a nítida impressão de estar segurando o ritmo
do Trulli, porque se o Trulli tivesse livre, ele estaria andando muito mais rápido, estaria mais perto aí dos dois primeiros. Da mesma forma, às vezes eu já senti, não agora, que o Schumacher até abre um pouquinho, olha o Burt no box, já senti que o Ralf, se tivesse na frente do irmão dele, poderia estar num ritmo até mais forte. Eles vão para completar 34 voltas. Daqui a pouco tem mais emoção, tem futebol, tem o começo da decisão da Copa do Brasil. Grêmio e Corinthians jogam em Porto Alegre. Grêmio e Corinthians que fizeram a final de 95, o Corinthians foi campeão, agora em 2001 eles estão de volta. Daqui a pouco toda a equipe da Globo mostrando para você as emoções de Grêmio e Corinthians. Já já, logo depois da Fórmula 1 ao vivo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. O Ralf Schumacher anda mais rápido do que o Michael. O segundo colocado anda mais rápido do que o primeiro. Depois, na briga pela terceira posição, está andando mais rápido o Trulli do que o Coulthard. Veja aí como o Schumacher anda mais rápido do que o Coulthard, a comparação aí dos dois que lideram o Mundial. Mas o problema deles hoje é outro. O Coulthard acaba de fazer uma volta com mais ritmo, com mais força, mas o Trulli está apertando. E vem para o boxe o Jacques Villeneuve. Não, vem para o boxe nada, está parando o Jacques Villeneuve. Está parando o Jacques Villeneuve. Aí na reta dos boxes, o Jacques Villeneuve está parando. Vai para uma área de escape e vai abandonar o Grande Prêmio do Canadá, o Grande Prêmio da casa dele, para decepção dos profissionais da equipe BAR. Está fora o Jacques Villeneuve, que nunca conseguiu uma vitória aí no Canadá, nem no tempo que ele andava de Williams. E foi o muro? Não, não foi o muro. Foi algum problema mecânico, técnico aí com o carro do Villeneuve. Algum problema eletrônico, ele sentiu que não dava, cruzou a frente ali de outro piloto que vinha atrás na pista. E depois, para entrar no box, no ponto de saída, você viu até uma certa preocupação. Olha aí, olha o Ralf. Vai o Ralf para cima do Michael. A briga está aberta. É o irmão mais novo indo à caça do irmão mais velho, tentando a primeira posição. Naquela reta não deu, agora daqui a pouquinho tem outra. Só completando o caso do Villeneuve, você vê ele olhando para ver se não tinha ninguém saído, porque ali é um ponto sem visão nenhuma. Vai o Ralf Schumacher para cima do Michael. O Jacques Villeneuve vai para o box, o Jacques Villeneuve vai embora e o Ralf vem para cima do Schumacher. Vai ter que mostrar toda a sua força, toda a sua habilidade. Olha como ele botou do lado. Aí vem a curva, viu que não ia dar, o Ralf recolheu, voltou para o traçado, porque a curva, se ele insiste, ele ia passar direto. Mas é uma batalha grande do Ralf Schumacher, ele vai tentando ultrapassar o Michael. Vai buscando o ponto, o Jacques Villeneuve dá entrevista, dá explicação, e o Ralf Schumacher aperta o Michael Schumacher. Ele tentou, não chegou nem a tentar de novo no outro ponto, mas agora ele se prepara para aquele ponto em que ele chegou a emparelhar, olha aí. O público levanta, todas as atenções voltadas para a família Schumacher. Papai e mamãe Schumacher devem estar como assistindo a corrida. Lá vem o Ralf, botou do lado, também não vai dar. O Schumacher se defende, o Ralf ataca. A Williams mostrando força no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Toda a atenção é para o Jacques Villeneuve, o piloto da casa. Ele explica, ele conta o que aconteceu. Sem querer saber de explicação, o Ralf Schumacher vai embora. A diferença no cronômetro vai ficar variando assim, ó, 0,4, 0,5, depois 0,3. Vai depender do momento, do trecho da pista. O Michael Schumacher é sempre um piloto competente, um piloto que, além de saber ultrapassar os adversários, claro que sabe dificultar quem vem de trás. São 36 voltas, o Ricardo Zonta está indo para o boxe, o Panis também. O Panis também. Pode ser uma boa aí, hein? Se trabalhar legal a equipe Jordan, de repente o Zonta pode ganhar uma posição do Panis no boxe. Aí o trabalho da BAR com o Panis, 36 voltas agora no Grande Prêmio do Canadá. Está no chão o carro do Panis, reabastecido, ele vai embora, o Zonta vem. O Zonta sai. O Zonta sai e ganha no boxe a posição do Zonta. Belo trabalho da Jordan. O Zonta sai na frente do Panis na pista. O Panis estava em quinto, o Zonta em sétimo. E o Ralf vem de novo. Já mostra de novo no espelho o carro pro Michael Schumacher. Ele toca um pouquinho aqui na esquerda, vem para a direita. Eles vão para completar mais uma volta.
Completa a volta o Schumacher. 18,5 virou o Schumacher, o Michael, e 19. 18,9 o Ralf. Olha, veja aí as voltas, ó. 18,9 contra 18,8 nessa última volta. 1/10 de diferença. O Ralf Schumacher definitivamente ataca o Michael. E o Trulli continua também pressionando o Coulthard. Os dois líderes do Mundial não têm refresco neste domingo em Montreal. Enquanto o Ralf Schumacher vai apertando o Michael, o Trulli aperta o Coulthard, tá virando melhor. E olha o Häkkinen indo para cima do Raikkonen. É o Mika Häkkinen ganhando uma posição ali. Mika Häkkinen tá em quinto agora. Bom, então o Häkkinen recuperou do Zonta e do Raikkonen. Aproveitou a parada do Zonta, né? Foi para cima do Raikkonen. É o Mika Häkkinen, que pelo menos não tá com problema na corrida. Pelo menos ele tá conseguindo ir até o fundo. E vem de novo ali Panis, hein? Aí problema para a BAR. Vem lentamente, com pinta de que pode abandonar o Grande Prêmio do Canadá, o Olivier Panis. Veja aí, ó. Quando ele faz o grampo, bem lento. Saiu do caminho. Bom, a corrida está tendo um índice de abandono altíssimo. Acho que agora, com a parada do Panis, são 12 só os pilotos que estão na pista. Então 10 pilotos já abandonaram. Aí o Jarno Trulli fazendo o seu trabalho de boxe. O Zonta já parou, agora vem o Trulli. 10 carros já abandonaram o Grande Prêmio do Canadá. São 12 na pista, 31 voltas para o final. Michael Schumacher segue liderando, mas sem espaço, sem liberdade, sem distância. Olha para o espelho e vê ali a Williams de Ralf Schumacher. A família Schumacher liderando o Grande Prêmio. E o irmão mais novo está abusadinho, que é o primeiro lugar. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Continua o Ralf perseguindo o Michael. Fisichella, Irvine, Heidfeld, Alonso, Button, Barrichello, Montoya, Bernoulli, Villeneuve e Panis são os pilotos que já abandonaram o Grande Prêmio do Canadá. Os dois últimos, os dois pilotos da BAR. Pouco depois do Villeneuve abandonar, parou também o Panis. Você viu agora há pouco aí na parada do Trulli, e também percebe em outras, aí não, porque não deu para ver o momento em que tiraram o pneu, mas quando se tira a roda do carro, você vê aquela fumaça preta subindo, que é exatamente pastilha, fumaça de pastilha queimada. Uma das pistas que mais exigem dos freios dos carros, essa pista do Canadá, o circuito Gilles Villeneuve em Montreal. E o problema do Jacques Villeneuve, Kleber, foi no câmbio. E nessa batalha particular... Agora vem a chance, hein, João Pedro? Agora tem a chance do Ralf. Botou do lado o Schumacher. Conseguiu segurar. Diga, João Pedro. Não, completando que nessa batalha particular entre a Jordan e a BAR, pelo motor Honda no ano que vem, não só a prova de que os dois carros da Jordan continuam na prova e também de que os dois carros da BAR abandonaram, isso é uma prova de eficiência, mas também o que eles fizeram no momento do pit stop, em que o Zonta ganhou uma posição na hora da parada. Isso é prova de eficiência nos boxes também. Uma luta direta ali, né? Se o Ed Jordan pediu para o Zonta, como deve ter pedido para o Trulli também, uma bela corrida, pontuar, a equipe está fazendo a parte dela, ultrapassando a principal rival ali pela quarta posição no campeonato nos boxes. O Michael Schumacher cada vez mais tranquilo em relação ao Coulthard com 21,9, porque o Coulthard está sendo atacado pelo Trulli, mas cada vez mais o Michael está sendo ameaçado pelo Ralf. O Ralf nunca esteve tão próximo nos trechos mais lentos, quer dizer, preparando o bote agora definitivo, hein? Olha o cronômetro marcando 354 milésimos de diferença. Essa diferença
vale para o cronômetro, mas o que vale mais é o Michael Schumacher olhar para o espelho, ver a presença do Ralf, ele ataca outra vez, tentou botar do lado, não estava ainda definitivamente em posição de fazer a manobra de ultrapassagem, mas vai botando do lado, vai tentando se aproximar, toda a preocupação na Ferrari. Uma corrida duríssima, às vezes o Schumacher, o Michael, sai da pista depois de uma vitória, dizendo que não foi uma corrida muito desgastante, que ele não teve muito trabalho. Hoje, se ele mantiver a primeira posição, se ele conquistar mais uma vitória na temporada e aí no Canadá, hoje ele vai poder dizer que foi uma corrida suada, uma vitória com muita transpiração, porque o irmão tá dando um sufoco. Hoje prepare-se para muita ação com Bruce Willis e Richard Gere em O Chacal. Hoje, depois de sair de baixo em Domingo Maior. Jean Alesi, que ocupou a 5ª posição pelos pitstops anteriores, agora vai para sua parada. E olha, Schumacher não parou, Ralf Schumacher não parou, Coulthard também não, nem o Hakkinen. Ou seja, McLaren, Williams e Ferrari retardando bastante o pit stop. 41 voltas já, sem movimento nos boxes dessas equipes. Os 3 líderes. Olha de novo o Ralf. Botou agora na frente o Ralf, botou do lado, mais uma vez a curva vem. Ele não está conseguindo chegar, né, Reginaldo? Definitivamente ali no vácuo, para que quando ele saia, ele tenha aquele impulso. Quando ele sai, ele está mais pressionando, apertando o Michael Schumacher, mas ele vem à luta. Ele vem à luta, o Michael está se defendendo muito bem, porque ele acelera o que pode ali naquele trecho. Agora o Ralf tem conseguido isso à custa de... Aí, a equipe... Oh, entrou o Coulthard. O primeiro dos 4 líderes, o primeiro dos 4 da frente a entrar no box. Pois é, e todo mundo esperava a McLaren levando, esticando a parada, e é exatamente o Coulthard, o primeiro a fazer essa parada. Schumacher está na pista, continua na pista também o Ralf, e o Coulthard, que era o terceiro colocado, parou. E o Hakkinen agora deve assumir a 3ª posição, né? Quer dizer, o primeiro entre os 4 estava considerando Ralf, Schumacher, Coulthard e Hakkinen, exatamente aqueles que o Kleber agora há pouco disse que não tinham entrado ainda. Mas é bom lembrar que o Trulli já tinha feito a sua troca. Os 2 Schumacher passaram ali pelo Luciano Burti da Prost. O Ralf de novo bota o carro do lado. Outra vez ele não chegou no jeito certo para fazer a ultrapassagem. Eles vão para completar mais uma volta. Você percebe a pilotagem mais defensiva do Michael Schumacher, até pela distância que ele está passando do muro. Quando eles vêm para fazer volta, fazer tempo, ele passa ali colado ao muro. Agora ele está passando um pouco mais distante daquele muro que leva para a reta dos boxes. Está se defendendo o Michael Schumacher. De novo o Panis. O Panis ainda tentou, mas pelo jeito agora é fim de prova para ele. O Coulthard voltou na 5ª posição. O Coulthard não consegue. O Coulthard volta agora já com pneus novos, com o carro reabastecido. E o Michael Schumacher, normalmente, né? Nós estamos com 43 voltas. Está chegando a hora do Schumacher fazer o seu pit stop. Normalmente ele usa essas voltas que antecedem a parada para acelerar muito, para fazer grandes tempos. Acho que hoje não vai dar, né, ô Reginaldo? Hoje não é só fazer tempo. Hoje tem que cuidar do mano que vai vir aí atrás. Aí tem outra coisa, hein? Se ele parar antes do Ralf e o Ralf ainda tiver gasolina suficiente, o Ralf livre, sem ninguém na frente, vai andar mais do que já está andando. Quer dizer, considerando que os 2 usem o mesmo tempo de pit stop, quando os 2 voltarem, aí o Ralf estaria na frente. Será que a Williams consegue a 2ª vitória da temporada e a 2ª vitória da carreira do Ralf Schumacher? Ele está brigando pra valer com o Michael Schumacher pela 1ª posição. As emoções do Grande Prêmio do Canadá. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. A classificação com 44 voltas. O Zonta está na 10ª posição, o Burti na 11ª, o Tarso Marques na 12ª colocação. Os outros brasileiros, o Bernoldi já abandonou e também o Barrichello. Barrichello que largou em 5º, ganhou 2 posições ali na pista, ultrapassou o Trulli, ultrapassou o Coulthard, estava em 3º.
teve um problema com o controle de tração do carro, escapou numa curva, caiu para 14ª posição, vinha em recuperação, estava em 11º atacando o Montoya bateu na frente dele, o Rubinho tentou tirar e acabou batendo também, está fora do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Michael Schumacher tem 4 vitórias no Canadá. Ele ganhou em 94, em 97, em 98 e em 2000. Ele foi segundo colocado em 92 e em 93. Quinto em 95 e abandonou 2 vezes, em 96 e 99. Já somou 54 pontos o Michael Schumacher em 9 corridas do Canadá. É o piloto que mais pontuou nessa pista. 4 vitórias, o que mais venceu. Hoje, se vier a vitória, vai ser daquelas para ele comemorar muito. E comemorar em família, até porque tá dando um trabalho danado para ele, o irmão Ralf Schumacher. Olha o Hakkinen, que agora é o 3º colocado. Também se recuperando bem, largou em 8º. Hoje com uma corrida onde pelo menos o mal não acontece. Faz agora a volta mais rápida, 1:18.148 o Hakkinen. Ainda não foi pro box. A Ferrari está pronta para receber Michael Schumacher. Boa notícia para o Ralf, boa notícia para o Williams. Se o Ralf tiver combustível para se manter na pista, sem o Schumacher à frente, porque o Schumacher está segurando o ritmo dele, ele pode tirar aí que seja meio segundo por volta. Se ele conseguir ficar 3, 4 voltas na pista, são 2 segundos. É a briga que vale a primeira colocação. Olha o Ralf Schumacher mostrando de novo o seu carro para o Schumacher vai para o box. Vai para o box Michael Schumacher com a Ferrari. Ralf Schumacher é o novo líder do Grande Prêmio do Canadá. E agora? O Ralf Schumacher está com combustível, está com pneu. Ele estava andando muito mais rápido, era claramente um ritmo mais forte do Ralf em relação ao Michael. Ele vai ter aí 1, 2, 3 voltas para tentar fazer uma diferença que seja suficiente para que ele faça o seu pit stop e volte na frente. Essa é a grande questão da corrida agora. Vai dar ou não vai dar para o Ralf Schumacher? Marque bem, você gosta aí de estatística, marque bem, 8.4 foi o pit stop. Olha o Schumacher, olha o Ralf já no momento em que está livre, já 18.1, já supera a melhor volta da corrida que era do Hakkinen e vai talvez até baixar de 18. 8.4 foi o pit stop do Michael Schumacher. 8.4 pit stop do Schumacher, a briga agora do Ralf Schumacher é com ele próprio. O Schumacher, o pequenininho, o Ralf, o Schumaquinho, tem que agora mostrar a competência que o irmão tem, não é, para nessas voltas ele conseguir fazer o que ele precisa. É aumentar o máximo possível a diferença para quem está atrás, para que ele possa fazer o pit stop, ter um bom trabalho da Williams e voltar, quem sabe, na frente. Essa é a luta do Ralf. É a segunda em que ele se mantém aí à frente. Completa mais uma volta o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher fez de 1:18.1 a volta anterior, agora ele vem de novo voando. De novo a volta mais rápida, já baixou para 17, olha aí. Saiu da casa de 18. Já tem, olha, 1:17.5. 6 décimos mais rápido. Ele aprendeu direitinho em casa o que tem que fazer quando a pista está limpa e o pit stop está chegando. É o Ralf Schumacher tentando levar a Williams a mais uma vitória. E a Williams está de volta ao clube dos vencedores, o que é muito bom, uma equipe campeoníssima, competente. E agora com o Ralf Schumacher, com o Montoya, mais com o Ralf do que com o Montoya por enquanto, com um bom motor, com um bom carro, a equipe vai voltando. Claro que são algumas as pistas ainda que a Williams tem essa boa possibilidade. Essa é uma delas. Vem pro box o Verstappen. Fez uma parada muito cedo a Arrows, então teve uma estratégia, como aliás a Arrows vem adotando em quase todas as provas, a estratégia de fazer 2 paradas para que o carro fique mais leve e assim possa compensar com menos peso a menor potência do motor. Ela que deve, Arrows, apontar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, o motor para o ano que vem. Faz 1:17.4 agora o Ralf Schumacher. 1:17.4 o Ralf Schumacher. Ele vai fazendo o seu trabalho com eficiência. A cada volta ele é mais rápido. 21 voltas para acabar. O Ralf Schumacher é o líder da prova. O Michael Schumacher tem que se defender porque tem McLaren atrás dele, a McLaren do Hakkinen. O Hakkinen que ainda não parou.
3 voltas sozinho. O Ralf bateu o recorde da pista, o recorde da corrida em todas essas 3 voltas. Agora o receio, e a câmera não chegou a mostrar, né? O receio que o Verstappen tenha voltado à frente dele, isso pode ter atrapalhado essa volta. E ele não pode perder tempo não. Cada volta ele tem que tirar meio segundo, pelo menos. Louve-se também o bom trabalho da Ferrari. O Reginaldo falou 8.4, colocando de volta o Michael em segundo lugar. Está em segundo o Michael Schumacher. Ralf é o primeiro, Michael é o segundo, eles só inverteram as posições. O terceiro colocado é o Mika Häkkinen. Em quarto está o David Coulthard, sendo que o Mika Häkkinen ainda precisa parar. O Ralf continua na pista, o Ralf continua acelerando. Vai tentando o Ralf Schumacher ganhar o máximo que ele puder aí na pista. Boa autonomia também da equipe. Vai conseguindo ficar bastante tempo na pista. Mas olha como realmente ele foi atrapalhado pelo Verstappen. A volta do Verstappen do pit stop. Ele vinha virando 17,5, agora virou 18,5. Isso pode botar a perder toda a tentativa dele. Olha a diferença, ó, 25.9. Essa diferença é a diferença que a gente tem que ficar ligadíssimos. A diferença é entre o Ralf Schumacher e o Michael Schumacher. Para o Mika Häkkinen. Para o Mika Häkkinen, 80 km por hora, velocidade máxima permitida nos boxes. Ele vem devagarzinho para chegar no trabalho de box. Na volta de número 49 parou o Mika Häkkinen. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, cerveja é Antártica. O tempo de pit stop do Häkkinen exatamente igual ao tempo de pit stop da Ferrari. O Häkkinen parou em 8.4, o Schumacher em 8.4. Bom, se parar assim o Ralf Schumacher, no mínimo vai continuar a briga pela primeira posição. Quinta volta do Ralf, vamos ver. E ele vai pegar um tráfego, mas essa volta foi um pouco mais limpa. Consegue outra vez fazer volta rápida, 1:17.2. 17.2. Ele baixa todas as voltas, menos aquela que o Verstappen atrapalhou. E agora, a Williams agora está preparada. Agora deve ser final para ele, 5 voltas. Vamos ver o tempo de pit stop. Isso é que é importante. Excelente o trabalho de Ralf Schumacher. Está sendo, por enquanto, o grande nome da prova. Porque ele fez tudo certo. Teve uma volta em que ele andou muito lento, porque foi atrapalhado pelo Verstappen, né, que saía do boxe e ficou na frente dele. Nas outras voltas, sempre rápido. O Schumacher está 27.5 atrás do Ralf. 27.5. Porque mesmo com o pneu novo, o Schumacher, o Michael virou um 18,9. Olha, mais uma volta ainda, não foi pro boxe também. Ah não, ainda pode ir, vai nessa. A equipe está toda preparada. 27.5 a diferença. Será que vai dar para o Ralf entrar no box, trocar pneu, abastecer o carro e voltar na frente do Michael? 8.4 foi o pit stop do Michael Schumacher. Lá vem ele. Tem que ser 8.4 ou menos, hein? 8.4 é possível que dê já. Vem para o box o Ralf Schumacher. Vai para chegar na posição da Williams, nos 80 por hora. O Michael Schumacher está na segunda posição, 27.5 atrás. O Michael tem essa possibilidade para tentar ultrapassar de novo o irmão. No trabalho de boxe, vai estar no chão o carro, 7.8, o cronômetro não parou, ele já tinha arrancado 8.1 parou, né? Lá vem ele, lá vem o Ralf, lá vem o Ralf, mantém a primeira posição o Ralf Schumacher. Mantém a primeira posição, o Ralf Schumacher, só agora está chegando o Michael e voltou com uma boa vantagem. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele deve ter roubado a lição de casa do quarto do irmão. Ah, só. O mais velho, o Michael, resolveu sair para passear. Aí ele entrou lá e falou, bom, vamos ver como é que é aqui, ó. Tá chegando o pit stop em acelerar, acelerar e acelerar. Roubou a lição de casa, decorou direitinho e fez com enorme competência na pista o Ralf Schumacher. E olha como volta com uma vantagem até confortável de 4.1. Para preocupação da equipe Ferrari. O que alivia um pouco a vida da Ferrari, quando nós temos 51 voltas, é que a McLaren está atrás da Ferrari. Na briga pelo campeonato, a McLaren vai continuar em desvantagem. A Ferrari está fazendo 6 pontos agora, o Schumacher está fazendo 6 pontos. Desse jeito que está, o Schumacher iria para 58 pontos. O Coulthard, na terceira posição, iria para 54.
aumentaria em mais 2 pontos, iria para 14 pontos a vantagem do Schumacher para o David Coulthard. Essa é a situação de momento no Grande Prêmio do Canadá. Daqui a pouco tem mais emoção para você curtir. Daqui a pouco tem futebol, decisão da Copa do Brasil. Vai começar a decisão da Copa do Brasil em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Galvão Bueno, Casagrande, Falcão, o Arnaldo César Coelho, toda a equipe de repórteres da Globo, o Mauro Naves, o Glauco Paza, todo mundo trazendo para você as emoções de Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians, o primeiro jogo hoje em Porto Alegre, semana que vem o jogo de volta em São Paulo. É sempre um resultado importante, o time do Grêmio jogando em casa, querendo fazer a vantagem, e o Corinthians, se conseguir um bom resultado, como tem conseguido nos primeiros jogos decisivos, traz o jogo para São Paulo com mais conforto, já já. Ao vivo de Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Aí o Pedro de la Rosa fazendo mais uma parada, o piloto da Jaguar. Todo mundo parando aí na casa de 8 e alguma coisa. São 52 voltas já no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O Ralf Schumacher vai para conquistar, está indo para tentar conquistar sua segunda vitória na carreira. Aí o Pedro de la Rosa brigando com o David Coulthard, conseguindo botar o carro do lado, quase eles se tocaram. E aí o de la Rosa por muito pouco não foi pro muro, e deve ter sido por esse envolvimento aí a parada no box. Tá em nono lugar o Pedro de la Rosa, voltando. O Mika Hakkinen já fez o trabalho dele de boxe. Eu estava fazendo a matemática do Coulthard e o Hakkinen. Se o Coulthard for terceiro lugar, ganha 4 pontos. Mas nesse momento, está sendo apresentado na pista é o Hakkinen em terceiro lugar. Faltando 16 voltas para o final da prova, o Ralf Schumacher é o primeiro colocado. Michael Schumacher está em segundo. Mika Hakkinen é o terceiro. Veja aí, ó, a quarta posição. Aí sim é do Coulthard. Aí o Trulli em quinto. O sexto é o Raikkonen. O sétimo é o Alesi. O oitavo é o Verstappen. Gozado que o Zonta fez um bom pit stop, passou o paninho, estava brigando, acabou perdendo posições, está em décimo agora o Ricardo Zonta. Perdeu posições pro Raikkonen, não, que o Raikkonen estava na frente dele na pista, né? Mas o Alesi, que vinha atrás, acabou ultrapassando, o próprio Verstappen. Aí fica na 10ª colocação o Ricardo Zonta. A diferença do Ralf para o Michael vai aumentando a diferença. 7.7, 7.1 na parcial. Vai aumentando da primeira para a segunda parcial, aumentando em 6 décimos. Vai andando muito o Ralf Schumacher. Kleber, você lembra que quando ficou certo que o Ed Irvine ia sair da equipe Ferrari, e pouco antes do Rubens Barrichello ser anunciado como piloto, naquele período de transição, chegou-se a especular que poderia haver uma dupla de Schumacher na Ferrari, né? E quem descartou isso foi exatamente o irmão mais velho, o Michael Schumacher, que disse que jamais vai competir num campeonato de Fórmula 1, tendo como companheiro de equipe o seu irmão, que isso desgastaria demais assim, a relação pessoal dos dois. Por mais que possa parecer cruel por parte do Michael não permitir que o irmão tenha a chance de pilotar numa grande equipe, porque, em tese, o Michael vai estar sempre numa grande equipe, tem um pouco de razão, né? Deve ser desgastante esse relacionamento. Veja, Reginaldo, pelo próprio exemplo do Rubinho com o Schumacher. Quando o Rubinho chegou na Ferrari, era uma festa só, muitos amores, a esposa do Schumacher gostou muito, porque o Rubinho também é casado, eles iam sair juntos. Hoje já é um relacionamento muito mais pro profissional. Por essa declaração do Schumacher, você imagina que guerra, o quanto é grande a guerra entre companheiros de equipe. Porque, na verdade, quando você está numa batalha dessa, o primeiro adversário seu é o seu companheiro de equipe, porque é quem tem a mesma referência. Depois são os outros. Hoje tem muito mais emoção no Domingão do Faustão. A participação da Ivete Sangalo, também o Aguinaldo Raiol, Suzana Werner, Felipe Camargo. Domingão do Faustão começa às 6 da tarde. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, tem o futebol, Grêmio e Corinthians. E na sequência, as atrações de Fausto Silva no Domingão do Faustão. Vale a pena continuar ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele.
E olha aí, o dia hoje não era do Coulthard. Explodindo o motor, fumaça para tudo quanto é lado. Nós vamos falar de novo da sorte do Schumacher ou hoje não precisa, Reginaldo? Não, acho que não é nem o caso. O problema é o azar do Coulthard nesta pista. É uma coisa impressionante. Ele já liderou corrida várias vezes aí. Já teve com corrida praticamente ganha, perdeu num pit stop em que por alguma razão a equipe errou. Sendo que no total, em 8 participações com essa, ele obteve um quarto e um quinto lugar. É impressionante. E agora a mamãe Schumacher está mais feliz ainda, né? Acaba sendo um fim de semana muito ruim pro time McLaren. Apesar do Hakkinen estar ali na terceira posição, a briga pelo campeonato, o Hakkinen hoje é uma carta sem muito valor, quase sem nenhum valor. O Mika Hakkinen tem 4 pontos no campeonato. E o Coulthard está ali com 40 pontos, 12 pontos atrás do Schumacher, e agora essa diferença está aumentando, mesmo que o Schumacher, agora então o Schumacher não deve, ele já não está conseguindo acompanhar e apertar o Ralf. Agora então, para a família, uma vitória do Ralf é motivo de festa, muita festa. O segundo lugar do Schumacher é alegre também, ele vai para 6 pontos a mais, 58 a 40, são 18 pontos, ele fica praticamente com 2 corridas ali de possibilidade. Mesmo que o Coulthard vença 2 corridas, ele faz 20 pontos. Se o Schumacher fizer 2 quintos, ele vai estar ainda na frente no campeonato. Ou seja, essa estourada no motor Mercedes da McLaren é de um lucro impressionante para a Ferrari do Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. E o Ralf Schumacher vai abrindo. O Ralf Schumacher vai ficando cada vez mais confortável na primeira posição. 11.3. Bom, agora, Reginaldo, a tendência não é o Michael Schumacher brigar pelo primeiro lugar na pista. Já está duro, difícil, quase impossível. Agora, então... Não, claro, inclusive que ele voltou, quando o Ralf voltou, a diferença não era essa, era bem menor. O Ralf continuou andando num ritmo forte, o Schumacher deve ter tentado 2 ou 3 voltas e depois já sentiu que o negócio é outro. O negócio agora é chegar em segundo. Já era antes do Coulthard estourar o motor. Agora, então, muito mais um segundo lugar, porque a partir daí, Kleber, é um momento tão importante no campeonato que 6 pontos a mais aí, com o Coulthard fazendo 0, quer dizer, 6 pontos a mais nessa diferença que já não é pequena, é um passo muito importante. O Michael Schumacher olha como ele tem conforto em relação ao Hakkinen, 28.483, ele está à frente do Hakkinen. O Hakkinen que vai voltar ao pódio, hein? O Hakkinen esse ano conseguiu praticamente nada, ele foi 6º colocado e 4º colocado, o máximo que ele conseguiu, somar os 4 pontos dele, com um 6º e um 4º lugares. Agora ele vai se aproximando do primeiro pódio de 2001, o bicampeão mundial Mika Hakkinen, que tem aí 19.8 à frente do Trulli, que é o 4º colocado. Ralf Schumacher em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Mika Hakkinen em terceiro e Jarno Trulli em quarto. Williams, Ferrari, McLaren e Jordan nas 4 primeiras posições do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Fazendo uma corrida bem regular o Jarno Trulli. Largou em quarto e em quarto ele está. Tinha perdido o lugar, mas com a dança dos pitstops ele conseguiu recuperar sua 4ª posição. Em quinto o Raikkonen, mais uma bela corrida do Kimi Raikkonen e da Sauber. A 6ª posição para o Alesi, de novo, hein? O Alesi foi 6º colocado lá em Mônaco, fez uma festa danada, a equipe Prost vibrou, a equipe do Alan Prost e do Pedro Paulo Diniz, e agora está aí de novo na zona de pontuação, na 6ª colocação, o Jean Alesi. Kleber, você falou, perguntou se a gente poderia falar em sorte do Schumacher. Até agora não, mas olha, é uma pista... Você não vai secar o Ralf. Não vou secar, mas é uma pista onde muita coisa acontece nas voltas finais. Mansell já perdeu corrida a 500 metros da chegada, problemas de freio, é uma coisa que pode acontecer. Tomara que não até. 59 voltas, faltam 10 voltas para o Grande Prêmio do Canadá. Aí o Jean Alesi, que ocupa a 6ª posição.
2,5 atrás do Raikkonen. Mais uma grande corrida, é sempre bom destacar, da Sauber e desse Kimi Raikkonen, estreando na Fórmula 1. Já falaram que ele poderia substituir o Barrichello também na Ferrari. O Rubinho renovou o contrato dele. O Rubinho vai até o final do ano que vem, né, de 2003, né? Até o final de 2003 ele está na Ferrari, mas de toda maneira, até o final de 2002, né, ele renovou por mais um ano, né, João Pedro? Ele terminava agora no fim de 2001, renovou por um ano, fica até o final de 2002, né? Exatamente. E o Kimi Raikkonen vai botando as manguinhas cada vez mais de fora. Olha aí a Sauber que faz uma ótima temporada. A Sauber está ultrapassando a BAR no campeonato de construtores. A Sauber tem 12 pontos, a BAR também. Os dois carros da BAR estão fora. A Sauber está conquistando aí 2 pontinhos. Tá indo bem. O Raikkonen tem 4 pontos e o Heidfeld o Alesi bem-vindo, né? O Alesi bem-vindo. E com tudo isso, curioso que com tudo isso, o Craig Pollock dizendo que a BAR vai superar a Jordan e a Williams no campeonato. Pois é, o Heidfeld tem 8 pontos. Agora vai ter que superar a Sauber também. A Sauber também. 8 pontos o Heidfeld, 4 pontos o Raikkonen, formando os 12 pontos da equipe. A BAR está com 12, está fora. Mas o Raikkonen vai ter trabalho ainda. O Jean Alesi vem chegando. Já era de 2,5, agora é de 2,3. A diferença. Vem chegando o Jean Alesi. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. 9 voltas para terminar o Grande Prêmio. E você vai aí com o líder Ralf Schumacher da Williams. Olha, confesso que vou torcer muito pro Alesi, porque em Mônaco, na verdade, que onde ele chegou em sexto, ele deveria ter sido quinto. Furou um pneu para ele, furou um pneu do carro dele, faltando menos de 10 voltas, e ele teve que fazer um pit stop a mais. Agora, se ele obtiver um quinto, é mais merecido ainda do que o sexto. Sem contar que ele é um dos pilotos mais simpáticos aqui, né? Todo mundo adora o Alesi e ele já garantiu que não para no fim dessa temporada. Vai correr pelo menos mais uma. Boa notícia, João Pedro. Boa notícia, que eu temia por ele parar a carreira, e faz falta uma pessoa... Olha o que freio da Aeros já não tem, né? Já não existe. Você viu a fumaça preta aí. Mas o Alesi faria muita falta na Fórmula 1. O Alesi que completa amanhã, dia 11 de junho, ele completa amanhã 37 anos de idade. O Verstappen vai ter que parar, hein? Faz 37 anos amanhã o Alesi. Ele está completando hoje 192 grandes prêmios. É um bom aniversário para o Jean Alesi se ele confirmar essa pontuação, mais essa pontuação. E vai ter mais festa na equipe Prost, a equipe Prost do Pedro Paulo Diniz. Ele está chegando, 1,7. Olha aí o Ralf, 15,2 indica ali a placa, a vantagem dele para o Schumacher. Você viu a situação do carro do Verstappen, freio, fumaça preta, e ele insistindo em se manter na pista, é claro, faz parte disso, mas isso torna muito perigoso. Porque olha ele, acabou de ser superado pelo Ralf, mas torna muito perigoso, porque falhou o freio, é problema, principalmente nessa pista. 7 voltas para que Ralf Schumacher conquiste sua segunda vitória na Fórmula 1. E uma vitória bonita do Ralf, hein? Largou na segunda posição, num fim de semana bom, atacou o tempo todo o Michael Schumacher. A hora que o Schumacher, o irmão mais velho, foi para o box, ele fez o seu trabalho com rara competência, foi para cima, fez volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, conseguiu a vantagem na pista que permitiu ao Williams o trabalho de boxe e devolveu o Ralf para a pista na primeira colocação. E daí para diante foi só aumentar a vantagem em relação a Michael Schumacher. Ralf Schumacher é o primeiro, Michael Schumacher é o segundo. 28 segundos e 46 milésimos separam Michael Schumacher de Mika Häkkinen. E está com tudo aí para voltar ao pódio, para ter o primeiro gostinho de visitar o pódio na temporada 2001. Tá aí o Mika Häkkinen, que é o terceiro colocado no Grande Prêmio do Canadá. Depois o Trulli ocupando a quarta posição, o Raikkonen é o quinto e a sexta posição é do Jean Alesi. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Olha o momento em que o Trulli teve problema, hein? O Trulli teve problema, perdeu o lugar para o Raikkonen. Ele foi
quase no muro, o Raikkonen segurou, balançou, conseguiu passar, o Alesi está vindo ali atrás. A briga pelo quarto lugar vai ser mais intensa do que poderia imaginar a criatividade do Trulli. Olha, errando com problemas, nitidamente com problemas. Nitidamente com problemas. Lembra que a gente falou, o Zonta tinha dito do problema de freio da Jordan, utilizando um sistema novo, totalmente novo, e que ele previu que poderia acontecer esse problema na corrida. A Aeros vem tendo e o da Jordan já parece mais grave. E acaba a Jordan perdendo, então, a sua quarta posição com o Trulli. Agora ele cai para sexto. E aí naquela matemática de equipe, de piloto, com esse sexto lugar, o Trulli e a Jordan estão marcando um ponto. Agora, precisa ver se ele vai conseguir se manter na pista, né? Se ele fizer um ponto, ele vai para 14. A Sauber, olha, já perdeu a sexta posição. Perdeu a sexta posição para o Verstappen. Comprometidíssima a corrida do Jarno Trulli, numa pista que exige, em qualquer pista, freio é fundamental. Nessa, então, o piloto não vai ter segurança, não vai ter confiança e nem pode fazer nada diferente do que, no mínimo, ficar assim. Ele tem que talvez ir pro box. Talvez tenha que ir pro box. O Raikkonen agora é o quarto colocado. Vai somando 3 pontos e vai assumir a quarta posição a Sauber com 15 pontos. Se mantiver essa posição o Raikkonen. Outra grande corrida de Kimi Raikkonen, outra grande corrida da Sauber. Ralf Schumacher é o primeiro, são 64 voltas, ele está indo para completar 65. O Zonta está em nono, o Burti está em décimo, o Tarso Marques está em 11º. São os 3 brasileiros. O Bernoldi e o Barrichello abandonaram o Grande Prêmio do Canadá. Décimo primeiro o Marques, décimo o Burti, nono o Zonta. Repetindo as colocações dos brasileiros. O Tarso Marques chegou a correr um boato de que um piloto da Malásia, Alex Young, poderia substituir o Tarso Marques na Minardi. Esse boato foi desmentido até pela própria assessoria do piloto malaio. E ao mesmo tempo, esse fim de semana, o Tarso não aguentou e falou: não aguento mais essa pobreza, essa miséria, tá tudo difícil, é ruim, o motor não é bom, é difícil fazer qualquer coisa. E aí vai embora pro box o Jarno Trulli. Uma pena pro Trulli, estava fazendo uma corrida regular, boa, a Jordan andando direito, aí de repente os problemas e a irritação do Jarno Trulli deve ser visível. Tá parando bem devagarzinho, aí os mecânicos estão olhando ali o carro. 4 voltas para que o Ralf Schumacher vença mais uma na carreira, a segunda. Kleber. Oi, João Pedro. Completando essa sua informação a respeito do Tarso Marques, eu conversei com ele sobre isso. Ele me disse o seguinte: tem contrato até o fim do ano com a equipe Minardi, mas ele está muito desgastado com essa situação toda, está irritado por nunca poder fazer uma prova decente e sempre ter, inclusive, que desenvolver o carro para o companheiro dele, que é o Fernando Alonso. E deu uma declaração engraçada, curiosa no mínimo. Ele disse que, por ele preferia inclusive que a equipe procurasse um outro piloto que viesse com bastante dinheiro do patrocínio e pudesse investir esse dinheiro no desenvolvimento de um carro melhor. Quer dizer, ele disse: eu sou funcionário da equipe, eu não trouxe dinheiro para a equipe. Mas se é para fazer esse papelão, é melhor que eles chamem alguém que venha com dinheiro junto. Muitas das equipes, muitos dos lugares na Fórmula 1 são ocupados por pilotos que têm realmente dinheiro. É claro que o Tarso sonha em que a equipe melhore sem a necessidade de tirar o lugar dele, né? De toda maneira, é uma vida de fato dura. E o Verstappen, que vinha na 5ª posição. Verstappen falou que a pista era a pista do estilo dele: frear lá dentro, ir com força, guiar com ousadia. Ele estava fazendo isso. Estava na 6ª posição, levando a Arrows para um bom 6º lugar. Mas acabou acelerando mais e já estava demonstrando problema de freio, né, Reginaldo? Sem freio há muito tempo. Olha lá, ó. Típico, olha, típico. Típico, porque é num lugar que não tem nem como errar. Faltou o freio e acabou. Vai embora o Verstappen. Vinha apresentando problemas de freio o seu carro. Ele não conseguiu completar a prova, bateu. Tá tudo bem com o Verstappen. O 5º lugar é o Alesi, o 4º é o Raikkonen, o 3º é o Mika Hakkinen. Em segundo, o Michael Schumacher.
A primeira posição é do Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, faltam apenas 2 voltas. Apenas 2 voltas. Ocupa agora a 7ª posição o Ricardo Zonta. Ralf Schumacher tem todo esse conforto aí em relação ao Michael Schumacher. As posições: Ralf Schumacher em primeiro, em segundo Michael Schumacher, em terceiro Mika Häkkinen, em quarto Kimi Raikkonen, em quinto Jean Alesi, em sexto De La Rosa, em sétimo Zonta, em oitavo Burti. O Ralf Schumacher vai abrir daqui a pouquinho a última volta. O Ralf Schumacher vai comemorar mais uma vitória na sua carreira. Uma carreira que ainda não é muito grande. É uma carreira que está quase começando. Ele está completando hoje 74 grandes prêmios, o Ralf Schumacher. Um piloto que esse mês, dia 30 desse mês, vai fazer aniversário. Ele nasceu em 1975. Vai fazer 26 anos, portanto, o Ralf Schumacher. Aos 26 anos, com 74 grandes prêmios, com este, ele vai comemorar a segunda vitória na sua carreira. A Williams vence mais uma na temporada. A segunda vitória da Williams na temporada. A segunda vitória do Ralf Schumacher. Ele vem levando agora com toda a tranquilidade, com toda a calma, para conseguir mais uma vitória para a equipe. A Williams chegando a 105 vitórias nessa história da Fórmula 1, que tem muitos títulos conquistados, um deles inclusive com o brasileiro Nelson Piquet. A Williams, que dominou a década de 90, vai voltando em 2001 a competir com força, a competir por vitórias. 105 vitórias vai conquistar a Williams nesta prova do Canadá, em 436 grandes prêmios disputados. É a terceira equipe com o maior número de vitórias da Fórmula 1, perdendo apenas para Ferrari e McLaren. O jovem Ralf Schumacher, de 25 anos, que vai completar 26 no final deste mês, entra na reta dos boxes, vibra muito para vencer, para receber a bandeirada. Ralf Schumacher, da Alemanha, vence o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Para a festa da Williams, uma corrida muito bem feita, largou na segunda posição, acompanhou o ritmo do irmão mais velho, Michael Schumacher. Estava mais rápido, inclusive, que o Michael, que cruza aí na segunda posição. Super lucro para a Ferrari, esta segunda posição do Michael Schumacher, já que o David Coulthard abandonou. Ralf Schumacher, quando teve a pista limpa, quando aconteceu o pit stop de Michael, soube andar forte e garantiu na pista o conforto para a equipe Williams fazer o pit stop dele e ele voltar na frente. Vem o Mika Häkkinen, voltando para o pódio, Mika Häkkinen. Terceira posição para o finlandês Mika Häkkinen da McLaren. Uma satisfação pessoal do Mika, que está tendo uma temporada super difícil. Tinha até agora apenas um sexto e um quarto lugares. Agora vai para o pódio na terceira posição. E olha o Kimi Raikkonen, mais um finlandês que chega aí para o mundo da Fórmula 1, trazendo a Sauber para a quarta posição. Kimi Raikkonen. Na quinta, o francês Jean Alesi vibrando bastante. O Jean Alesi da Prost, o Jean Alesi da equipe que é do Alain Prost e do Pedro Paulo Diniz, chega na quinta posição. Soma 3 pontos em 2 grandes prêmios. E o Pedro de la Rosa vai trazer a Jaguar para a sexta posição. Olha a saudação que os fiscais fazem para o Ralf Schumacher, vencedor do Grande Prêmio do Canadá. Já já você curte toda a festa do pódio, que tem Ralf, que tem Michael e que tem Mika Häkkinen, e tem a alegria sempre contida, mas de uma competência enorme do Frank Williams. Já já a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui. Dá uma brama. Acesso à internet.
com display de fácil leitura e agenda para 1000 nomes, entende? Design inovador, entende? Molde interno digital, entende? 10 frentes coloridas, entende? Pois é por isso que os celulares Nokia são líderes no mundo inteiro. Understand? Nokia, o mundo todo só fala nele. Se você investisse R$200 por mês desde que o seu filho nasceu, no primeiro ano ele teria uns R$3.000. Em 5 anos, perto de R$19.000. Em 15 anos, uns R$70.000. Mas se você não investiu esse dinheiro, em 20 anos ele deixou de ganhar uns R$115.000. Valorize você também o seu dinheiro. Aplique nos fundos de investimento do Banco Real, o banco da sua vida. Completa pra mim. Fernanda? Pedro? O que é isso? Calma, Pedro. Calma, eu posso explicar. Como explicar? Calma, não é nada disso. Explicar coisa nenhuma. Calma. Como é que você pega o nosso carro e vem abastecer nesse posto, Fernanda? Sabe lá de onde vem essa gasolina? Quê? Quanto é que você faz? Cuidado onde você abastece. Passe num posto Ipiranga que garante o seu combustível com rigoroso controle de qualidade. Nova Chevrolet Zafira. A conquista definitiva do espaço. Para você ligado na Globo, estamos de volta com as imagens ao vivo do circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. Os dois irmãos fazendo festa de primeiro e segundo colocados. Hoje, surpreendentemente, com o Ralf Schumacher na frente do Michael. E o Mika Häkkinen voltando ao pódio, recebendo ali um sorriso do Michael Schumacher. E o Alesi fazendo toda a festa com a equipe Prost. O Alesi que foi o quinto colocado. Em primeiro, chegando o Ralf Schumacher. Em segundo, Michael Schumacher. Em terceiro, Mika Häkkinen. Williams, Ferrari e McLaren. A quarta posição do Kimi Raikkonen da Sauber. Em quinto, o Jean Alesi da Prost. Em sexto, o Pedro de la Rosa da Jaguar. Depois, na sétima posição, o Ricardo Zonta da Jordan. Em oitavo, o Luciano Burti da Prost. Em nono, o Tarso Marques da Minardi. Os três brasileiros chegando aí nessas posições. A diferença agora é de 18 pontos no campeonato. 58 pontos Schumacher, 40 o Coulthard. O Ralf chega no Barrichello, 22 o Ralf, 24 o Barrichello. E no Mundial de Construtores, a Ferrari fica mais longe ainda, 82 pontos contra 48 da McLaren. A Williams vem a 28 e a Sauber assume a quarta posição com 15 pontos. E olha a festa do Alesi, cavalo de pau, alegria, abraços, vibração. Pula a mureta, faz uma festa danada. Isso para quem está para completar 37 anos e tem 192 grandes prêmios na carreira, Reginaldo. É muito interessante, é muito bom ver essa satisfação do Alesi, um piloto que ama isso que faz e por isso mesmo quer continuar fazendo. Excepcional abraço corrida do Pedro do Ralf. ali, você viu? Você viu o abraço do Pedro Paulo Diniz, que é sócio da equipe, sócio de Alain Prost. Excepcional a corrida de Ralf Schumacher, que aos 26 anos e 74 GPs chega à sua segunda vitória. Olha que prêmio que ganhou esse torcedor, hein? A segunda vitória na carreira, segunda vitória no ano e 105ª vitória da Williams. A Williams que ganha aí seu espaço de terceira equipe no ano, perdendo apenas para Ferrari e McLaren. O campeonato fica mais para o Schumacher, mas tem muita coisa pela frente ainda e vale dizer também da volta do Zonta à Fórmula 1, ele que não corria há 7 provas, voltou em substituição ao Frentzen e consegue um 7º lugar, com um pouquinho mais de sorte no pit stop, teria marcado ponto. 8º lugar do Burti, 9º de Tarso Marques e, enfim, foi uma corrida que, como sempre acontece no Canadá, bastante disputada. Uma passagem então pelo campeonato. Michael Schumacher 58 pontos, David Coulthard 40 pontos, Barrichello 24 e o Ralf vem com 22 pontos agora. No Mundial de Construtores, Ferrari 82, McLaren 48, Williams 28, o hino nacional da Alemanha.
Pela sexta vez, o hino nacional da Alemanha é executado no pódio. 4 com o Michael e 2 com o Ralf Schumacher. Agora o hino da Grã-Bretanha, numa homenagem a Williams. – 105 vitórias da Williams na história da Fórmula 1, a segunda nesta temporada. 2001 com 4 vitórias de Michael Schumacher, 2 de Ralf Schumacher, 2 de David Coulthard. Primeiro-ministro de Quebec, onde fica Montreal, entregando o seu prêmio. O prêmio para Ralf Schumacher, o segundo troféu do degrau mais alto do pódio que ele recebe. Agora o empresário Robert Milton vai entregando o prêmio para o vencedor, pelo segundo colocado, o Michael Schumacher. Aí o Michael Schumacher recebendo o seu troféu como segundo colocado, valendo 6 pontos importantíssimos do campeonato. E vai se entrega agora o troféu para o Mika Häkkinen, de volta ao pódio. Mika Häkkinen, Ralf Schumacher em primeiro, 2 vitórias em 74 provas disputadas na Fórmula 1. A segunda vitória da Williams, a segunda nesta temporada de 2001. O campeonato continua com o Schumacher à frente, agora 18 pontos de vantagem em relação ao Coulthard. O Ralf chega no Barrichello, 24 para o Barrichello, 22 para o Ralf. A Sauber, com 15 pontos, assume a 4ª posição no campeonato, atrás de Williams, McLaren e a líder Ferrari. Festa no pódio, festa do champanhe. Todo mundo comemorando com o Ralf, e todo mundo tem a comemorar. O Ralf no lugar mais alto do pódio, o Mika de volta, o Schumacher com o campeonato com um pouco mais tranquilo e um banho de festa ali para o Ralf Schumacher. A próxima etapa do Campeonato Mundial daqui a 15 dias, o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, na Alemanha. De novo na Alemanha para a festa dos alemães. Na sequência, todas as emoções do futebol. Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, Galvão Bueno, toda a equipe da Globo, trazendo a primeira decisiva da Copa do Brasil. Continue ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2001.